sangue, todo o aparelho circulatório, que haja a desinfecção completa do seu organismo, e em breve, Senhor, ele também seja um testemunho para louvor da sua glória. Senhor, abençoe a vida do Deus Amar, que aguarda a cirurgia. Senhor, abençoe a vida, Senhor, meu Deus, do Murilo, que está ali internado em São Paulo, que várias pessoas que nós temos orado, pelo Pai, Senhor, o meu Deus, do Léo, que o Senhor veja ao encontro de cada uma delas, Senhor, nessa manhã, trazendo cura, restauração e livramento, e nós cremos no Deus que ouve e no Deus que opera, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, bondoso, grandioso. Obrigado, Jesus, obrigado, papai, que bênção, irmãos. Está tendo Olimpíadas, né? Eu estava vendo ali a Olimpíadas dos pais, e está tendo as Olimpíadas, e 8-1, 4-0, e estou cansado, irmãos, eu não acompanho as Olimpíadas, que é de madrugada, mas sempre eu vejo os resumos, né? Aí eles mostram as premiações. Estou cansado de escutar aquela musiquinha assim, ó. Tan, 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 raiva desse trem, que é o hino dos Estados Unidos. Aí quando eu vejo a nossa bandeira subir, né? Ih, irmão, mas dá uma alegria, né? Eu sou nacionalista mesmo, amo a minha nação, mas dá uma raiva toda vez. Premiação. Então, nos Estados Unidos aparece lá, né? Vamos ver aqui, fechar aqui. E que alegria, brasileiro, né? Sempre guerreiro, e cremos que o Senhor vai exaltar a nossa nação. Eu creio que as Olimpíadas é um momento assim que Deus traz ao nosso coração paixão pela nossa nação. Isso é tão importante, né? Paixão pela nossa nação, de um povo guerreiro, de um povo aguerrido. A própria palavra de Deus diz que nós somos atletas do Senhor Jesus, nós somos atletas de Cristo, né? Então o apóstolo Paulo usa muito essa linguagem olímpica para falar sobre a nossa vida na fé. Então, algumas pessoas têm até alguma resistência em relação a isso, mas isso é bíblico, né? O apóstolo Paulo diz que na maratona todos correm, mas um que vai receber o prêmio. Ele usa esses artifícios em relação à linguagem das Olimpíadas para falar da nossa vida de fé. E bom demais ver a nossa bandeirinha sendo levantada. Agora hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar um pouco dessa palavra agora pela manhã e dar sequência nessa palavra hoje à tarde, às 17 horas. Caso você tenha visto agora pela manhã e não venha hoje à tarde, acessa depois o canal El Shaddai, para que você possa ter acesso à continuidade dessa palavra. Então nós estamos falando de levantar a bandeira, mas agora nós queremos falar sobre levantando a tenda. Nesse mês, né, hoje é dia 1º de agosto, e todo dia 1º eu fico pensando, o que eu farei desse mês, né? O que eu farei? O que eu farei com a oportunidade que Deus está me dando? Então hoje é dia 1º, está startando-se um mês, todo um mês pela frente, uma semana, um mês, até o final do ano, mais 5 meses nós temos. O que faremos? E esse é o mês da comunhão com Deus em ação, e eu quero falar um pouquinho sobre esse desafio de levantar a tenda. Né? Seja esse um desafio, quem sabe um desafio primordial nas nossas vidas. Puxar o púlpito só um pouquinho para trás, porque eu já pedi para consertar esse negocinho aqui, não sei porque que ainda não consertou. O Kevin está aí, depois você me explica, viu, Kevin, porque que não colou esse negócio aqui, quase que eu tropecei. Mas, um desafio tremendo, que seja primordial nas nossas vidas, levantar a tenda da comunhão com Deus. Poxa, como isso é importante, como isso precisa fazer parte da nossa vida, como isso deve ser primazia nas nossas vidas. O próprio Jesus nos desafiou a isso. Ele falou assim, olha, vocês querem fazer algo em primeiro lugar, vocês querem que algo seja primordial na vida de vocês? Ele diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quantas coisas? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Poxa, Jesus nos dá um segredo, obrigado, Rogerinho. Jesus nos dá um segredo tremendo aqui. Buscar essa comunhão com Deus, os princípios do reino de Deus, né? Nos relacionarmos com o Senhor. Eu fico pensando aqui pela manhã, talvez
as pessoas virão mais na parte da tarde, não sei, mas a igreja com tantas cadeiras vazias, né? E eu vou falar aqui primeiramente sobre levantar a nossa tenda de comunhão com Deus, mas eu percebo que todo domingo, irmãos, é Deus que levanta a sua tenda. É Deus que levanta a tenda para que nós possamos ter comunhão com Ele. Eu entendo que durante toda a semana eu e você precisamos estar levantando a nossa tenda. Mas o domingo é o momento em que o Senhor levanta a tenda dEle, para que nós possamos vir à casa dEle. Poxa, como é importante estar na casa do Senhor. Como é importante. Eu como pastor, eu fico um pouco triste, né, de não ver os irmãos aqui na igreja. Eu fico um pouco triste. Fico um pouco triste de saber que tem alguns irmãos que poderiam estar. Tem alguns que não, realmente é importante que aguardem um tempo mais. Mas outros irmãos que poderiam estar aqui. Agora, eu sou o pastor, agora e o dono da obra, né? Eu fico pensando, e o pai da família, né? Pai de família. Eu lembro da minha mãe, quando ela preparava um almoço no domingo, preparava tudo ali para receber os filhos, e um faltava. Né? Um faltava. Poxa, ela ficava triste, ela buscava se alegrar com os que estavam, e eu tenho certeza que o Senhor está alegre por você estar aqui, mas também fica aquela pontinha, né, de tristeza. Poxa, por que não veio? Por que não veio? Eu quero parabenizar você que está aqui, né, na tenda do Senhor. Essa é a tenda do Senhor. Ele prepara coisas extraordinárias para nós. Que louvor maravilhoso, né? Que coisa gostosa, que coisa boa, tremenda. Uma casa limpinha, né? As cadeiras que nós compramos, um ambiente tão gostoso, tão cheio da presença dEle. Não podemos perder isso. Não podemos perder. E muitas vezes, irmãos, nós só valorizamos as coisas depois que nós perdemos. Poxa, como o homem é, né, obtuso. Como o homem é obtuso. Quantas vezes nós só valorizamos as coisas depois que perdemos. Meu Deus, por que isso? Para que isso? Então, vamos valorizar enquanto tempo. E se amanhã ou depois tem uma perseguição? Vocês sabem, nós estamos passando por situações políticas terríveis. O William enviou para nós, eu nem sei se mandei para os pastores, mas enviou para nós o pastor Jorge Linhares, agora terça-feira, está marcada uma audiência no Ministério Público de Belo Horizonte, para responder sobre uma declaração que ele fez de púlpito. Ele falou assim: irmãos, homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. Eu falei, eu não posso falar isso não, irmãos? Então ele vai participar de uma audiência do Ministério Público para responder sobre essa afirmação que ele fez. Olha que situação que nós estamos. Olha que situação que nós estamos. Então homem não é homem mais, mulher não é mulher mais, menino não é menino mais, menina não é menina mais. Então nós estamos numa situação tão terrível. Amanhã ou depois, se nós não nos posicionarmos hoje, irmãos, inclusive de forma política, amanhã ou depois podemos ter as portas fechadas. Podemos. Não termos mais a liberdade de culto que nós temos hoje. Então, mas hoje são tempos favoráveis, o Senhor nos permite estar aqui, termos comunhão uns com os outros, mas quantas vezes nós deixamos de aproveitar isso? Essa presença de Deus, a casa de Deus, a glória de Deus se manifestando aqui, todos os domingos, é o Senhor que levanta a sua tenda para ter comunhão conosco. Mas hoje eu quero falar sobre nós levantando a nossa tenda para com o Senhor. O texto está em Êxodo capítulo 33, no verso 7, e a palavra diz o seguinte: ora, Moisés, diz o texto, e se você quiser acompanhar por aqui, se você quiser abrir sua Bíblia, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Pai, muito obrigado por esse tempo tão maravilhoso que nós temos aqui, uma igreja tão linda que o Senhor nos deu, pessoas tão preciosas que estão conosco. Quero te agradecer. Hoje começa novamente aí o ministério com crianças, a nossa futura geração, esses preciosos profetas do Senhor, pastores do Senhor, Deus, os teus apóstolos das nações. E nós queremos, meu Pai, que essas crianças aprendam o caminho do Senhor, não sejam roubadas por esse mundo, não sejam usurpadas por Satanás, muito pelo contrário, sejam conquistadores de muitas outras vidas, que essas crianças sejam conquistadores de muitas outras crianças, para a honra e glória do Senhor. E nós queremos nessa manhã te pedir olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para compreender a tua palavra. Fala conosco, nos dá atenção aqui, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queridos,
isso acontecia com Moisés. Ele tomava a tenda e armava aquela tenda para si. Tomava aquela tenda e armava ela para si. O desejo do coração do pai é estar com os seus filhos. E é na tenda da comunhão que poderemos adorá-lo e conhecê-lo mais profundamente. Há um lugar. Há um lugar. Jesus vai dizer que esse lugar não é mais geográfico. Não é mais geográfico, mas é em espírito e em verdade. Mas é um lugar. É um lugar. É um lugar onde uma tenda é levantada. Não mais de forma geográfica, até porque essa própria tenda que Moisés levantava, ela se deslocava. Mas o Senhor está dizendo que é tão importante para mim e para você termos este lugar. Este lugar. Jesus vai dizer que este lugar é o meu e o seu quarto, onde nós devemos fechar a nossa porta. Ele não está dizendo de um lugar geográfico, que tem que ser no quarto e pronto, acabou. Se fosse assim, eu estaria perdido essa semana, porque está uma confusão lá em casa, estamos pintando a casa depois de muitos anos, e os móveis tem que sair tudo lugar, irmãos, é uma bagunça. O pastor Elton esteve lá, viu, e por isso suspendemos as reuniões pela manhã, que estava uma bagunça lá, e aí eu não tenho mais o meu quarto, se fosse pelo quarto. Às vezes eu tenho que ir para a sala, tenho que ir para o quintal, mas não é o lugar geográfico, mas é o estado, é em espírito e em verdade. Jesus diz, é importante que você busque esse lugar. É o lugar da comunhão com Deus. Pode ser aqui na igreja, durante a semana. Pode ser lá no seu escritório, no seu trabalho, onde você tranca a porta ali, tem um tempo com Deus. Pode ser em algum lugar, no seu jardim, né? A Beth costuma ter um lugarzinho lá para orar no jardim dela. Agora está uma bagunça também, né, Beth? Mas não significa um lugar específico geograficamente falando, mas é um lugar especial, seu com Deus. E às vezes, quando há uma reincidência de ser naquele mesmo lugar, irmãos, é tão impressionante, né? Por exemplo, a gente vê isso naquele filme Quarto de Guerra. Quantos viram esse filme, Quarto de Guerra, né? É tão impressionante que aquele lugar ali, isso é real mesmo. Aquele lugar ali se enche da glória do Senhor. Se enche da presença de Deus. Por isso é tão importante você no seu local de trabalho, entre ali orando, abençoando, profetizando, declarando unção, vida, bênção. De vez em quando, se você é empregado, né, dá uma disfarçada, mas lambrega sua mão com óleo, vai começar a orar lá, repreender os capetas daquele lugar. Fala, esse lugar aqui é para a honra e glória do Senhor, a unção de Deus está aqui. Ou essa semana eu estive num local de comércio de uma pessoa, ela me pediu para ficar lá um pouquinho, porque ela tinha que sair. Enquanto ela saiu, que eu estive no lugar, eu já aproveitei e falei, Deus, vamos fazer uma oração aqui, vamos orar. Anda comigo aqui, vamos fazer desse lugar nosso quarto de oração, nossa tenda. Aí comecei a orar, abençoar ali aquelas estantes, abençoar ali os produtos daquela pessoa, todo aquele lugar, agradecer ao Senhor. Então, como é importante, irmãos, porque Deus, Ele deseja, Deus, Ele anseia, Ele quer se encontrar comigo e com você. A pergunta não é em relação a Deus, a pergunta é em relação a nós. E eu e você, queremos fazer desse mês, e não só desse mês, da nossa vida, né? Esse mês é só porque nós estamos focando isso, mas isso não pode acontecer apenas em um mês. Isso tem que ser algo permanente nas nossas vidas. Será que nós queremos essa comunhão? Será que nós temos anseio dessa comunhão? Diz que Moisés pegava aquela tenda, ela era chamada a tenda da congregação, mas ele armava ela para ele. Falava, olha, é meu tempo com Deus, é minha vida com Deus, é meu a sós com Deus. E ele armava aquela tenda. E por que uma tenda, né? Por que uma tenda? Tenda, ela tem esse aspecto aí, ó, que nós vamos falar hoje. Tenda fala de 3 coisas no mínimo aí. Primeiro, tenda é um lugar de proteção. Nós queremos falar um pouquinho sobre isso. Por que ele armava a tenda? Porque ali ele encontrava proteção. Proteção. Segundo, tenda é um lugar de descanso, onde ele encontrava refrigério para a sua alma. E tenda é um lugar onde ele é provido
e tem com Deus comunhão e intimidade. É lá na tenda que ele vai ser fortalecido, provido, sustentado, e vai ter um tempo com Deus de comunhão e de intimidade e comunhão. Então, eu quero falar um pouquinho primeiro, sobre esse lugar de proteção. Lugar de proteção. Estava conversando com a Sandra, hoje pela manhã, eu falei assim, olha, eu vou ministrar sobre isso. Você tem uma experiência assim, olha, de algum momento na sua vida, você desejou muito chegar na sua casa para se sentir protegida? Ela falou assim, tenho. Falei, então vem cá, compartilha aqui, Sandra. Eu quero chamar a Sandra, que ela vai compartilhar com a gente momentos na vida dela. Ela me citou 2 momentos na vida dela onde que o maior desejo do coração dela para se sentir protegida era chegar na sua tenda, na sua casa. Vamos ver aqui, nem precisava, né? Tá bom. A paz, queridos. Então, hoje pela manhã nós estávamos conversando, né? E eu lembrei de 2 situações que eu nunca desejei tanto em toda a minha vida estar na minha casa. Porque como nós falamos aqui, casa, tenda, fala lugar de proteção, de abrigo. É onde nós nos sentimos seguros, protegidos. A primeira experiência foi quando eu tinha 14 anos, que eu estava com a minha mãe internada no hospital. E eu e meu pai ficávamos revezando para cuidar dela. Durante o dia eu ficava, e depois das 6 horas em diante, meu pai ficava com ela. E nessa época, eu lembro que nós estávamos num inverno bem rigoroso lá no sul, né? E eu tinha 14 anos na época. E quando deu o horário, né, de eu ir embora, eu lembro que o hospital, naquela época, queridos, acho que há 38 anos atrás, lembra e volta um pouquinho no tempo, há 30 anos atrás, como as coisas eram bem difíceis. Então, tinha o hospital, eu saía do hospital, eu tinha que andar mais ou menos umas 7, 8 quadras, porque não passava ônibus por ali. O ônibus passava só no corredor central, então tinha que andar muito para poder chegar lá. E eu lembro que do hospital até chegar no lugar onde eu pegava o ônibus, era um lugar assim, não tinha praticamente casas, era um lugar de muito comércio. Então, 6 horas da tarde, no sul, já está tudo escuro, né? E já estava tudo fechado. E eu lembro que eu saí do hospital para ir pegar o ônibus, as ruas assim, escuras, né? Tinha que passar por debaixo daquelas árvores enormes e tudo escuro. E eu fui, nessa época eu ainda não era convertida, mas eu sei que o Senhor já estava comigo, me guardando, me protegendo. E eu fui, e à medida que e não tinha ninguém na rua, queridos, ninguém, nenhuma viva alma para falar assim, né? E eu fui, de vez em quando eu olhava para trás assim. E quando eu estava indo, e eu só falava assim, Deus me guarda, Deus me guarda, Deus me guarda. E aí eu senti que um carro veio e foi andando devagarzinho do meu lado. Aí eu já gelei por dentro, eu perdi as pernas, né? E eu fui andando, eu falei, Deus me guarda, Deus me guarda. E aí esse carro foi me acompanhando devagarzinho. E quando chegou mais na frente, aí ele foi assim, eu falei, graças a Deus, foi embora. Mas quando ele foi mais na frente, ele parou, debaixo de uma árvore. Eu falei, gente, e agora, para onde eu vou? O que eu faço? E ele foi e abriu a porta do carona e começou a me chamar. Eu fiquei durinha, eu nem olhava para o lado, eu só falava, Deus me guarda, Deus me guarda. E ele começou a me chamar, começou a mexer comigo, falou, gatinha, entra aqui, vem cá, eu te levo. Eu falava, Deus, tem misericórdia. E eu andando, não sei como, acho que foi o Senhor que me levou, porque nem perna eu tinha mais. E eu andando e não chegava nunca, e o que eu mais queria naquele momento era estar na minha casa, dentro da minha casa, lugar de refrigério, lugar de refúgio, de proteção. E aí ele foi, resolveu, parou, e depois ele continuou andando de novo devagarzinho. Quando foi mais na frente, eu creio, queridos, hoje eu entendo que foi um anjo que cutucou ele e falou, sai daqui agora, porque o trem vai pegar para o seu lado. Eu sei que ele pegou e arrancou esse carro e foi embora. E eu vi ali um livramento muito grande de Deus, porque naquele momento ali não tinha ninguém na rua.
Se esse homem quisesse me pegar e fazer, sabe-se lá o que quisesse comigo, me matar, ele tinha tudo ali à disposição dele, a ocasião estava perfeita. Mas eu sei que o Senhor estava comigo e Ele me guardou. Amém? Essa foi uma experiência traumática, que quando eu cheguei em casa, foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Conta a outra também? A outra também, eu já passei muito apuro, viu, gente? Outra foi quando eu estava com 18 anos, que eu estava morando em Salvador já, e eu trabalhava durante o dia e à noite eu estudava. Então, eu morava no subúrbio, e lá Salvador é tudo muito grande. Eu tinha que pegar 2 ônibus para poder chegar em casa. Então, até que eu saísse da escola, 10h30, e chegasse em casa, já era mais ou menos perto de umas 11h30 por aí. E teve um dia, e também era assim, o ônibus descia na avenida principal e eu tinha que andar uns 2, 3 quarteirões até chegar, nós morávamos num apartamento. E nesse prédio tinha uma grade embaixo e essa grade vivia aberta, porque o zelador morava ali, então ele estava sempre ali. E aí nesse dia desci do ônibus, quando eu desci do ônibus, tinha mais ou menos uma turma de uns 6, 7, 8, não sei, não contei, mas para mim era uma multidão de uns caras assim parados na esquina. E também não tinha ninguém na rua, só eles. Aí quando eu desci, eles atravessaram o outro lado da calçada e vieram andando atrás de mim, fazendo um terrorismo, né? E não chegava o prédio, e eu desesperada para poder chegar em casa. E eles atrás assim, um falou para o outro assim, vamos pegar ela? O outro falou assim, vamos, ela é gatinha, né? E começou, e eu perdi as pernas de novo, e eu só falava, nessa época eu já era convertida, eu falei, Senhor, tem misericórdia, manda o teu anjo aqui, desce com a tua espada aqui, põe essa cambada para correr. E eles andando, e eu andando, e eles atrás. Quando chegou, e eu apurei o passo, quando chegou no prédio, eu falei, estou em casa. Que eu fui, botei a mão na maçaneta para abrir o portão estava trancado. E eu chamando o senhor, né? Ele chamava Seu Narciso. Seu Narciso, gritando, Seu Narciso. Que Seu Narciso? De vez em quando, Seu Narciso tomava umas... E acho que ele tinha tomado, sabe? E ele estava lá no quarto dele, dormindo. E eu falei, Deus, o que eu faço? O que eu faço? E eles vindo, né? Aí nisso, um morador saiu. A hora que ele abriu o portão, eu falei, obrigado, você é um anjo de Deus. E entrei correndo. Quando eu cheguei em casa, gente, aquilo ali assim, não tem explicação. Então, a casa, a tenda, é lugar de proteção. É onde o Senhor está ali conosco, Ele nos guarda. E tem muitas outras situações, viu, queridos? Mas foi terrível. Muito bem, vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte, né? Pelo livramento que Ele trouxe para Sandra. Que bênção. Olha, mesmo antes dela converter, Ele já guardando a vida dela. Principalmente por causa de mim, por amor de mim. Mas a tenda é lugar de proteção. Eu não sei se já viu aqueles filmes. Você sabe que uma embaixada é a própria nação naquele país, né? A embaixada do Brasil é a nação brasileira, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí tem alguns filmes, aqui os filmes policiais e tal, que a pessoa está sendo perseguida naquela nação, tudo que ele quer é chegar na embaixada. Vocês já viram isso? Quando já viram isso aí? Porque se ele entra dentro da embaixada, ele está dentro da sua casa. Está dentro da sua casa, ali ninguém pode encostar a mão nele. Então o Senhor tem uma tenda para nós. O Senhor tem uma tenda para nós. E eu quero dizer mais, irmãos, a porta está aberta. Ela não está fechada, como a Sandra encontrou lá, né? Aquela porta fechada, querendo entrar, não podia. Deus não só tem nos dado a oportunidade de termos essa tenda, mas essa porta está aberta, essa porta se chama Jesus. Talvez você esteja nos assistindo. Ele falou, eu sou a porta, eu sou a porta. Se você quiser entrar, você encontrará salvação. Então o Senhor está com a porta aberta, não deixe, não fique de fora. Existem lobos vorazes, querendo destruir, matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. Mas Deus tem uma tenda para mim e para você. E a tenda é lugar de proteção. Existem promessas de Deus sobre isso. Olha o que diz aqui o Salmo 59, na parte B do verso 16. Pois tu és o meu alto refúgio. Tu és abrigo seguro nos tempos difíceis.
Quantos creem que esse é o nosso Deus? Abrigo seguro nos tempos difíceis. Deus quer guardar a minha vida, a sua vida. Deus quer nos proteger, nos sustentar. O próprio Jesus disse para Jerusalém: Jerusalém, quantas vezes, Jerusalém, eu quis colocar você debaixo das minhas asas. Eu quis proteger você, guardar você, mas você não quis. Por isso, o que Jesus diz? Os teus inimigos te sitiarão, invadirão, matarão os teus filhos. Puxa vida, irmãos. Não é por falta de proteção, é porque muitas vezes não temos compromisso com ela. Não temos compromisso com essa tenda. Deus é o nosso alto refúgio e nosso abrigo seguro nos tempos difíceis. O Salmo 91, essa parte do Salmo 91 sobre proteção, diz o seguinte: pois disseste, o Senhor, Yahvé, o Senhor é o meu refúgio, é o meu refúgio. Fizestes de El Elyon, Altíssimo aqui, fizestes do Altíssimo, de El Elyon, a tua morada, a tua tenda, a tua casa. Aí diz assim, ó, porque você fez do Altíssimo a tua morada, o que vai acontecer? Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Dá mais um aplauso a esse Deus precioso, porque Ele é Deus de proteção, Deus de proteção. Deus que nos livra e nos guarda. Oséias vai dizer, e farei o meu povo repousar de que forma? Repousar em segurança, em proteção. Dudu abriu essa reunião falando do Salmo 121. Eu sou guarda de Israel, diz o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dormitará aquele que te protege, que te guarda, o guarda de Israel. Ele não permitirá com que os teus pés vacilem. Então o Senhor é a tua sombra, a tua direita, a tua proteção. Quando Moisés levantava essa tenda, irmãos, a primeira coisa que ele sentia, proteção. Ele entrava na presença do Senhor pronto. Não tinha para ninguém mais. Ninguém podia tocar a vida dele. O Senhor quer guardar a minha, a sua vida. Há uma tenda de proteção que Deus tem para mim e para você. Segunda coisa que a tenda significa, a tenda é lugar de descanso. Descanso, a tenda era onde o povo descansava no deserto, porque ali havia sombra e refrigério. Imagine um deserto escaldante. Tudo que as pessoas queriam é estar dentro da tenda. De dia o sol escaldante, de noite o frio. Ali havia descanso, ali havia refrigério. Então o Senhor tem isso para a minha vida e para a sua vida. Moisés armava a tenda, porque se ele ficasse sob os raios solares, certamente ele pegaria uma insolação, quem sabe uma morte. E quantas vezes nós estamos expondo as nossas vidas aos ataques terríveis deste mundo, sendo que Deus tem uma tenda para mim e para você. A sombra de Deus sobre a minha vida e sua vida. E quantas vezes saímos dessa cobertura, e quantas vezes expomos as nossas vidas a esses ataques, a esses raios solares do inferno que tentam nos matar, que tentam drenar as nossas forças. Deus quer nos levar a esse lugar de refrigério. As promessas de Deus para nós, o próprio Salmo 91, só agora verso 1 e 2, começa dizendo o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo de El Elyon e descansa à sombra de El Shaddai, o Todo-Poderoso, diz a Yahvé, tu és o meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Será que o Senhor é o nosso esconderijo? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Será que Deus é o nosso esconderijo? Ou nós vamos para lá para que a sombra do Onipotente descansará? Quantos querem descansar à sombra do Senhor? Sabe, irmãos, quantas lutas, quantos refrigérios, quanta batalha, e Deus tem para nós refrigério. Uma pessoa passa às vezes um dia de luta, de peleja, de dificuldade no trabalho, crises, problemas. Às vezes foi um trabalho pesado que ele teve. Tudo que ele quer, chegar em casa, tesourar, botina forgada, sombra, água fresca, sombra, botina forgada. Então tudo que ele quer, chegar em casa, ficar descalço, botar um chinelo, tomar uma água fresquinha. Ali ele tem um refrigério. Chega no lugar do refrigério.
O Senhor tem esse lugar para mim, para você. O salmista vai dizer isso no Salmo 23. Leva-me para onde? Para junto das águas e descansa. E faz o que comigo? Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Talvez nessa manhã você esteja cansado, sobrecarregado. E o convite do Senhor é: vinde a mim, vem para cá. Vem para a tenda. Vem para a tenda. Vós todos que estáis como? Cansados, sobrecarregados. E o que vai acontecer? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis o que, gente? Descanso para a vossa alma. Por quê? Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. O Senhor trabalha por nós. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, que descansa no Senhor. Salmo 37 vai dizer isso: descansa no Senhor, espera nele, e o mais, Ele fará. Ele fará. Quantas vezes estamos nos esgotando, estamos num estresse extremo nas nossas vidas. O mundo nos drena, os problemas estão cada vez mais acumulados e acelerados. Mas sabe que o maior problema não é a aceleração do sistema. O maior problema é que eu e você deixamos de frequentar a tenda. Frequentamos todos os lugares. Pensamos que talvez ligar uma televisão vai nos trazer refrigério. Pode trazer um descanso para você de uma tensão que você esteja passando durante o dia, mas dali não vai fluir nada que fortaleça a sua alma. Nada que refrigere o teu espírito. Muito pelo contrário, às vezes você vai ver coisas totalmente fúteis naquele lugar, e até prejudiciais. Então, irmãos, se nós tivermos vida de tenda, a nossa alma receberá refrigério, descanso. Quantas pessoas estão no limite, estão numa tensão violenta, estão para surtar. Esse dia eu estava fui num local para buscar um medicamento. A pessoa ali é casada com um amigo meu de infância, perguntei sobre ele. Ela contando a história e tal, falou assim: ó, fulano, em um determinado momento, o Horácio conhece, o Juliano também, fulano, em determinado momento, surtou. Eu falei: gente, mas eu conhecia ele, uma pessoa tão equilibrada. Surtou. Marido dela, surtou. Graças a Deus hoje, restaurou tudo mais, mas do nada assim, surtou. Pressão demais, estudos, responsabilidades, dívidas. Surtou, aquela pessoa surtou. E quantas pessoas estão surtando? Você pensa assim: mas isso não acontece com crente? Demais. Isso não acontece com pastor. Tem pastor suicidando, irmãos. Suicidando. Porque, por que isso? Porque esse mundo é cruel. Esse mundo é cruel. E se nós não tomarmos conta, nós vamos ser tragados por ele. Vamos ser tragados. Principalmente o ministério pastoral, que dificilmente aprende a dizer não. Nós precisamos aprender a dizer não, porque eu tenho a minha vida pessoal. Esses dias eu estava conversando com um médico, não vou dizer o nome, mas ele estava tão estressado. Eu falei assim: o que está acontecendo com você? Não, as pessoas acham que a gente não vai no banheiro, não. Né, Graciela? As pessoas pensam que a gente não vai no banheiro, não, que a gente é assim, uma máquina. Não vai no banheiro, não tem que ir no banheiro fazer as necessidades. Pensa que nós estamos ali 24 horas. Pensa que a gente não precisa comer, não precisa almoçar. Ele estava uma pilha, irmão, uma pilha esse médico, né? Então, esse mundo é cruel, irmãos. Esse mundo é cruel. E se você diz não para a pessoa, pronto, ela vira a cara e tal. Então, quantas vezes o pastor tem isso? Porque nesse melindre da relação com as pessoas, quantas vezes nessa dificuldade de dizer um não, ele se acumula. E aí vai deixando: não, depois eu vou para a tenda. Depois eu vou para a tenda. Depois eu vou para a tenda. Irmãos, e aparentemente ele é uma pessoa dinâmica, que está fazendo tudo, a obra de Deus está indo, fluindo e tal, mas a vida de tenda dele está lá embaixo. Uma hora você fala assim: poxa, mas um ministério daquele, tantas vidas, uma pessoa, um pastor tão bem sucedido e tal, por que ele fez isso? Porque é só na tenda, irmãos, que de fato nós encontramos as águas de refrigério. É só lá. Não tem problema de você dar uma ligadinha na televisão, não tem problema de você ver um filme, não tem problema, não tem pecado nenhum nisso. Só que nada disso substitui vida de tenda, nada disso. Então o Senhor quer te levar à tenda nesses dias.
Nós precisamos armar a nossa tenda de comunhão, porque senão o mundo vai nos tragar. Nós vamos entrar, vamos surtar, começar a surtar aí. A pessoa surtou, o que foi? Aconteceu. Os afazeres do dia a dia, está tudo nos exigindo de nós, tudo que nós temos e muito mais. Essa vida de competitividade que nós vivemos, de bater meta e tal. Chega uma hora que a pessoa surta. Então nós precisamos do tempo de refrigério do Senhor. E a última coisa, terminando aqui, 11 horas, o pessoal do louvor pode subir. Vamos só ver as promessas, depois a gente continua à tarde. As promessas de refrigério. Olha que coisa tremenda aqui, que Deus fala para Salomão, né? Pastor Elton falando aqui sobre Salomão, Pastor Elton, no começo, na hora do dízimo da oferta. E essa promessa aqui que Deus fala para Salomão no capítulo 5 de Reis, verso 4. Porém a mim, Salomão dizendo, o Senhor meu Deus, Ele tem me dado o quê, gente? Olha o rei, o que ele está falando? Ele tem me dado descanso. De quantos lados? De todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Você crê em Deus assim? Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Nem inimigo, nem adversidade alguma. Aleluia. Sabe, irmãos, vida de tenda, vida de altar. Salomão era um homem de oração. E quando ele deixou de buscar a tenda, o tabernáculo, o templo que ele próprio edificou, e ele começou a se envolver com os negócios da vida. Salomão começou a se envolver com as políticas da vida, com os interesses desse mundo, com as coisas desse mundo. Salomão tropeçou e caiu. Vida de tenda. Imagine Davi, se ao invés de ele ter, às vezes ele não podia ir na guerra, às vezes estava com algum problema, enfermidade, mas ao invés de ficar passeando na sua sacada, ele acordasse de manhãzinha e fosse para a tenda, lá para o tabernáculo que ele edificou, conhecido como tabernáculo de Davi, onde a arca ficava lá no meio. E ele falava assim, o povo está guerreando, eu não pude ir, mas ao invés de ficar passeando aqui na minha sacada, eu vou lá para a tenda. Será que ele teria tropeçado? Será que ele teria caído? O que vocês pensam, irmãos? Será que lá no tabernáculo de Davi ele teria sido assediado e os desejos do seu coração fariam tropeçar? Tem-se uma frase aí que é dita muitas vezes: um homem de joelhos nunca será derrubado, nunca cairá. Um homem de joelhos, o diabo não pode derrubar. Quero ler essa última promessa que está no próprio texto, capítulo 33, só que lá no verso 14, Deus vira para Moisés e fala assim: tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Você pode ficar em pé nessa manhã. O meu descanso e o seu descanso vem de quem, irmãos? Vem do Senhor. Deus está falando para Moisés, Deus está falando para mim e para você, filho, filha. Meu descanso vem, o teu descanso vem de mim. Deus está falando para nós. Teu descanso vem de mim. Irmãos, não tem problema. Às vezes você está passando um surto psicótico, ou às vezes você está passando um estresse muito profundo. Procure mesmo um profissional, um psiquiatra, tá? Se ele indicar medicamentos para você, faça o tratamento. Faça o tratamento, não deixe de fazer o tratamento. Mas escute, nada substitui a tenda do Senhor. Nada. Nada substitui a tenda do Senhor. Por que as pessoas não conseguem dormir à noite? Porque durante o dia não estão conseguindo descansar no Senhor. Durante o dia não conseguem separar um tempo de tenda. Estão estressadas, sobrecarregadas. Começa hoje, mês da comunhão com Deus. Faça desse mês um mês especial, mês de tenda. Fala: Senhor, eu preciso tanto que o Senhor seja minha tenda. Coloca a mão no teu coração, começa a conversar com Ele. Tomava Moisés a tenda e armava aquela tenda para si.
para si. Sabe, irmãos, eu posso e eu desejo e eu quero ajudar muita gente. Eu quero que o Senhor me use nas nações. Eu quero que o ministério que Deus colocou na minha vida toque muitas vidas. Mas o que me adianta, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? A primeira pessoa que você precisa se preocupar é com você mesmo. Talvez você levante muitas pessoas, mas do que adianta se amanhã ou depois você cair? Sabe, eu quero te desafiar. Busca tempo. Você precisa dar tempo. Vamos adorar o Senhor com uma canção antes de nós terminarmos. Em nome de Jesus. O Espírito. Há um lugar de descanso em ti. Diga isso para o Senhor nessa manhã. Há um lugar de refrigério em ti. Eu sei, Jesus, tem mesmo. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Eu quero estar ali, Senhor, eu quero estar ali. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Esse lugar. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Esse lugar. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Faça dele a sua tenda nessa manhã. Esse lugar é no Senhor. 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 Espírito Santo. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Espírito de Deus. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Diga pra ele. Que os sonhos não se abortam. Meu Deus. Há um lugar onde o temor não me enxerce. Esse lugar. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Pode levantar as mãos a ele nessa manhã e declarar. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. É nele, é nele. Esse lugar é no Senhor. Obrigado, Jesus. Tem um lugar, irmãos. Tem um lugar, tem um lugar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Santo, 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 santo. Esse lugar é no Senhor. Tua presença, tua presença. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Bem suave assim, diga pra ele, olha. Esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus. Fala pra ele nessa manhã. És tudo que eu preciso. Oh, és tudo que eu preciso. Mais uma vez. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Oh, yeah. És tudo que eu preciso, Jesus.
Pai, vá ao encontro de cada um de nós nessa manhã, nos levando a entender a importância de levantarmos nas nossas vidas a tenda da proteção, a tenda do descanso, do refrigério, a tenda da comunhão, da intimidade, da provisão, do sustento, da aliança, do renovo. Senhor, que o Senhor vá ao encontro de cada uma das vidas que estão nos assistindo nessa manhã e toque em seus corações. Você possa nessa manhã entrar pela porta que é o Senhor, recebê-lo como seu Senhor e Salvador e declarar: eu entro por essa porta de salvação, a porta está aberta. O Senhor te livre de lobos vorazes, o Senhor te livre dos ladrões que vieram para matar, roubar e destruir. Mas corra nessa manhã e entre na porta, se chama Jesus. O Senhor te abençoe, Ele te guarde, Ele resplandeça o rosto dEle sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Vamos dar mais um aplauso a Ele nessa manhã. Deus abençoe sua vida, meu amado. Aleluia, glória a Deus.